Olá, boa noite! Boa noite, cidadãos e cidadãs das artes! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma semana de programação virtual aqui nas redes sociais. Lembrando sempre que essa live aqui ela faz parte de um projeto ainda maior, que se estende para o Facebook, para o YouTube. Sim, aproveito e já convido todos que estão entrando aqui que acessem o nosso canal do YouTube, se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receberem as notificações. Afinal, tem toda uma programação informativa, de cultura. Boa noite a todos e a todas. Além do convite do YouTube, tenho um outro convite para fazer para vocês, numa campanha muito bonita que a Cidade das Artes está organizando, que é o Drive-Thru Social. No que consiste o Drive-Thru Social? O Drive-Thru Social, você vai poder acessar a Cidade das Artes de carro, estacionar na área de embarque e desembarque e para que você possa fazer doações de itens de higiene pessoal, vestuário, itens de limpeza da casa, por exemplo, sem sair do carro. Vocês vão ser atendidos por um funcionário com os EPIs, com a máscara, e sem sair do carro vão poder doar. Né? Esses itens estão sendo doados para o projeto Arte Vida Arte, aqui da Cidade de Deus. Então, é de segunda a segunda-feira, todos os dias, das 10 às 18, basta estacionar ali que vocês vão ser atendidos, tá bem? Bom, eu tô vendo aqui vários nomes cativos, né? As lives já são, assim, tradicionais aqui no nosso Instagram. E para quem aqui tá vindo aqui pela primeira vez, é interessante que vocês saibam que os assuntos são super variados, né? A gente fala aqui de literatura, já recebemos aqui escritores, cineastas, contadores de história. São pessoas de diversas áreas, da área da dança, da música. E eu já deixo um convite aqui também. Tem um convite importante para fazer. Amanhã temos uma live com o Pedro Luiz às 21h30. E amanhã a gente também, às 4 horas da tarde, uma live falando sobre alimentação saudável às 4 horas da tarde. Então amanhã nós temos 2 encontros. Hoje nós temos um encontro super especial. O nosso convidado de hoje é o Zac Magiese. Muitos de vocês já devem conhecer, né? Ele é um fenômeno aqui assim no Instagram, é um poeta, escritor, super conhecido por uma linguagem assim super particular, por ser muito sensível, em uma capacidade incrível de concisão, de alcançar assim, por meio muitas vezes da ambiguidade, ou quem sabe do paradoxo, pensamentos muito profundos, provoca pensamentos profundos de identificação com poucas palavras, né? Então é um trabalho interessantíssimo que ele faz e hoje a gente vai bater um papo sobre poesia, sobre literatura, sobre o processo criativo. Fiquem à vontade para perguntar, complementar, porque a live é viva, tá bem? Bom, sem mais delongas, vamos chamar o nosso... Olá. Olá, boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa- Tô. Você me ouve bem? Tá tudo certo aí? Luz tá boa? Tudo certinho, enquadramento, tô te ouvindo, te vendo bem. Ah, então tá, Primeiramente, tranquilaço. eu gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite, por estar participando aqui da nossa live de hoje. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, Zac. Poxa, o prazer é meu, eu que agradeço o convite, é um prazer imenso vir falar sobre livros, literatura, né? É a coisa que eu mais amo na vida, então, assim, é um prazer imenso, ainda mais aí com o pessoal da Cidade das Artes, muito, muito bom, estou muito feliz, empolgado. Maravilha. Demais, demais, demais mesmo. O nosso público é um público super diverso, assim, né? A gente tem, assim, pessoas das mais diferenciadas áreas. A maioria, eu acredito que já te conheça já, ou ao menos conhece o teu trabalho. Uhum. Muitos, assim, eu até conversando, assim, com outras pessoas que essa entrevista iria acontecer, muitos não conhecem o teu rosto, conhecem o teu trabalho há anos e ainda não te viram. Você Ah, contaria, que massa. dividiria, dividiria conosco aqui, para a gente começar assim do início, né? Você tem uma linguagem super particular e diferenciada, né, aqui no Instagram. Qual Uhum. foi o começo, assim? Vamos supor, eu digo assim, antes mesmo de você começar a escrever, você como leitor, como foi a tua formação como leitor? Houve uma inspiração, uma aspiração quando você era pequeno? Como aconteceu essa dinâmica?
Bom, é muito legal, é uma coisa que eu sempre falo da importância dos livros e da leitura e tal, porque o escritor ele vem do leitor, né? Não existe o caminho inverso, não acredito nele, né? Então, assim, os livros sempre foram parte fundamental da minha vida, assim, eu acho que desde a minha primeira memória de infância, eu lembro que sempre existia algum livro, ou meu, ou da minha mãe, principalmente, que foi a pessoa que me estimulou mais, né, porque meu pai trabalhava fora, tal, não convivia muito, mas minha mãe, ela sempre me estimulou a ir para a arte, estar em contato com a arte em geral, e os livros sempre foram a minha porta de entrada, assim. Então eu lembro, desde garoto eu lia, sei lá, eu lembro das Aventuras de Gulliver, né, que é um grande Uhum. clássico do gigante e tal. Então eu lembro que aquilo me impressionou muito, né. E foi legal, assim, porque isso continuou durante minha vida, mas na adolescência eu lembro que eu sou paulistano, sou de São Paulo, mas meu pai ele é um pastor, então ele ficava viajando para várias cidades, né? A gente morava um tempo lá, depois se instalava uma igreja, ia para outro lugar, e a Uhum. gente morou numa cidadezinha perto de Minas Gerais, que é mais perto de Juiz de Fora, perto do Rio ali, se chama Uhum. Leopoldina, e é uma cidade muito pequena e não tinha Ah, já passei absolutamente por nada. Leopoldina. Já passei por lá, já. Uhum. Então, perto de Cataguases ali, tudo. Cataguases, sim, sim. E aí eu morei ali um tempo e era uma cidade que assim, ela tem, né, um conservatório musical muito forte, muito tradicional, mas eu não tenho nenhum dom para música, então minha irmã, ela foi agraciada com esse dom, e eu ia para a biblioteca, né? Passar as tardes lá, ainda não tinha, a internet estava engatinhando, essa coisa da rede social, Orkut e tal, mas lá ainda não tinha estrutura que chegava a internet, então, e eu ia para a biblioteca eu estava estudando para o vestibular, mas eu acabava lendo, né? Então eu fui tomando contato com os livros, né? Então eu comecei com uma literatura mais de entretenimento mesmo, uma Agatha Christie, aquela coisa, Uhum. né? Querendo decifrar os mistérios ali e tal, e depois a própria bibliotecária, né? E isso falo com uma saudade, porque eu não sei se hoje em dia as pessoas têm o costume de ir à biblioteca e tal, mas eu lembro que a própria bibliotecária, ela me estimulava, ela falava, você gostou de Agatha Christie e tal, por quê? Aí eu falava, porque tem essa atmosfera de mistério e tal, essas coisas me interessam, aí ela já me passava um Edgar Allan Poe, que já seria, né, um degrau a Sim. mais e tal, então ela Uhum. foi me doutrinando nesse caminho como leitora, assim, então minha formação deu muito a ela, né, e depois de um determinado momento na minha vida onde eu precisei me expressar em termos de sentimento, né, e de uma forma artística, foi muito natural eu escolher a escrita, né, porque já vim com ela, com os livros desde de moleque, então foi a primeira coisa que eu fiz para me expressar quando eu precisei para falar dos meus sentimentos e das coisas que eu não conseguia verbalizar com essa Uhum. voz aqui. Eu precisei procurar uma Uhum. outra voz, então foi a escrita que eu fui procurar. E esse foi o meu caminho, assim. Comecei a escrevendo coisas sobre mim num papel porque eu precisava ver fora de mim. Perfeito, perfeito. Bom, essa história, sim, ela, aqui nas entrevistas, nas nossas lives, outros convidados já disseram, assim, sobre a importância da família, né, estimulando a leitura desde cedo. Mas pelos exemplos que você me deu, ainda são leituras em prosa. A Sim. poesia apareceu para você, foi natural, foi no momento da escrita que virou a poesia, você já recebia referências poéticas, você teve uma transição entre prosa e poesia, ou Sim, já sim. começou escrevendo prosa também? Então, na verdade, foi engraçado isso, porque é, eu nunca fui um leitor de poesia, assim, durante a minha adolescência e mais na juventude, né? Até porque a poesia, ela vem carregada daquele preconceito de que é algo difícil, algo para poucos, algo inacessível, etc, né? Sempre tem isso, assim, né? E até você vai nas livrarias, a prateleira de poesia fica lá embaixo, assim, né? Uhum, Como se fosse, e não é isso, mas na verdade em primeiro momento eu me interessei pela prosa, ainda me interesso muito pela prosa, né? Na verdade, o gênero que eu mais acho perfeito da literatura é o conto, é o que me atrai mais como leitor para ler, mas a poesia, para mim, ela é uma outra coisa, assim, ela tá um pouco fora da literatura, ela tá um pouco mais na alma, assim, né? E eu lembro que meu primeiro contato com poesia, eu fui sempre muito ligado ao meu avô, por uhum, parte de mãe, que era um grande contador de história, né? Então ele é um cearense que veio para São Paulo, aquela história
de muitos, e ele me contava as histórias dele e tal, e eu perdi ele, né, já tem uns 10 anos, 10, 12 anos atrás, e, eu senti essa falta de escutar as histórias dele, e ele era analfabeto ainda, isso que eu achava mais incrível, porque para mim ele foi o maior poeta e não sabia ler, né, assim. Demais, E aí eu lembro isso. que e aí eu lembro que eu encontrei por acaso, alguém me deu, eu não sei, apareceu em casa, porque eu sempre morei com amigos, assim, então, pessoal das artes, assim, apareceu um livro do Manuel de Barros, né, que é o livro das ignorâncias, e ali eu reencontrei, de certa forma, aquele sentimento que eu tinha quando meu avô contava aquelas histórias, assim, né, e foi através da poesia. Então, o Manuel de Barros, para mim, é o meu poeta preferido por causa disso, né? Porque ele me traz essa ideia de retornar à infância, de sentar ali no degrau da escada, enquanto meu avô descascava uma laranja e me contava as histórias da vida dele. E aí depois eu fui me aprofundando na poesia, assim, eu li o manual inteiro, ainda leio, todo dia eu leio um pouco de Manuel de Barros, mas Paulo Leminski, Cecília Meirelles, Adélia Prado, né? Eu fico muito mais na parte brasileira da poesia, e alguma coisa dos beatniks de fora que eu gosto, né, Bukowski e tal, eu gosto um pouco pelo esse lado mais transgressor, porrada, assim, Aham, né, sim. mas e aí, assim, então todo dia eu tenho que ler um livro de poesia, e o livro de poesia eu acho que a leitura dele também é diferente, né, você não consegue, eu não Uhum. consigo acreditar na pessoa que senta e lê um livro de poesia da primeira até a última página, ela tem que ler uma, parar, depois outro dia Sim, volta, né? Então é um livro perfeito. inacabável, e ainda bem, né. Então, meu contato com a poesia foi um pouco mais tardia. E aí, é engraçado que isso, na hora que eu precisei escrever, eu comecei a escrever de maneira mais coesa, mais assertiva, e aí eu fui colocando em versos ali, para mim fica mais fácil, assim. Mas eu escrevo em prosa e tal, mas ainda não publiquei nada a respeito. Não, certamente. Não, é interessante te ouvir falar sobre Manuel de Barros, que agora, sabendo, né, da importância dessa referência, a tua escrita mesmo, né, ela tem uma questão com a simplicidade também e a profundidade, né, como se fosse um lapso, assim, uma fagulha de reflexão e que ela tem o poder de reverberar, né, muito mais do que o tempo de alguém que lê um livro de poesia folheando, né, por exemplo, no Sim, seu sim. trabalho, né, uma pequena frase é capaz de reverberar. Eu fico feliz, assim, né? Não sei Tem esse se poder de consigo, reverberar. né? Tem, consegue sim. Inclusive, assim, ó, Obrigado. falando sobre a capacidade da tua escrita e do teu trabalho, sobretudo, você observa, quem sabe assim, alguns feedbacks, já tenha recebido alguns feedbacks sobre isso, se o teu trabalho, a importância que o teu trabalho tem para a formação de novos leitores, pessoas que começam a se interessar pela poesia, pelo teu trabalho, ou algo assim? Sim, sim. E isso eu acho que, de repente, é o maior gol, assim. Porque, poxa, meu, escritores, meu, amam a literatura, amam outros escritores, amam aqueles que estiveram antes, né? Assim, eu Uhum. amo todos eles, assim. Então eu fico muito feliz quando eu recebo alguns feedbacks de dois tipos. Um, de pessoas que começaram a escrever porque viram que um cara como ele que pegava o Uhum. busão todo dia tal, começou a escrever e publicar na internet. Fico muito feliz por isso, né? E espero que a pessoa tenha essa caminhada. E também fico muito feliz quando a pessoa fala assim, puxa, eu não lia nada de poesia porque achava que eram, né, muito difícil e tal, acessível, muito por causa, às vezes, da própria grade curricular da educação, que às vezes colocam textos, né, Augusto dos Anjos para um menino de quinta série, então, assim, sabe, Uhum. não, Sim. né, cria essas barreiras. E fico muito feliz. Falo assim, por sua causa, um dia teve um que foi muito legal, que foi assim. Você Uhum. falou assim, puxa, eu vi que você falou muito bem do Manuel de Barros e tal, comecei a ler, estou apaixonado. Eu falo assim, então nunca mais me leia. Fique lá, Uhum. porque lá é o meu. Saca? Então é assim, porque né, que eu falo, cara, né, pra que você vai me ler agora? Você tá lendo Manuel de Barros, fique por ali. Né? E eu lembro que era muito legal que eu chegava assim, quando eu publiquei meu primeiro livro, eu chegava na livraria e via meu livro na parte de poesia do lado assim do Leminski, Chacal, aí eu tirava e colocava uma prateleira de baixo. Eu falei, não pode ficar junto com esses caras não, eu tô, né? Mas eu recebo muito feedback e fico muito feliz, cara, porque eu acho que os livros mudam vidas, né, assim, né? Certamente, muito, muito, totalmente. E assim, o teu trabalho, naturalmente,
Você migrou para os livros, começou, né, escrevendo na internet, mas a importância que a internet tem, por exemplo, para expandir horizontes, né, para pulverizar, né, tua poesia e chegar nos cantinhos mais remotos e inspirar pessoas por aí. Como que foi? Foi racional esse processo? Você pensou em fazer isso? Ou Não. percebeu-se assim? Na verdade, eu tenho agora olhado para trás e vejo que o caminho ele teve algumas etapas, mas elas foram totalmente empíricas, assim, né? Foi erros e tentativa e erro. E eu acho que assim, a internet ela tornou mais democrática, né, a coisa, porque antigamente para algum autor se tornar conhecido ele teria que ter uma chancela de um crítico, uma chancela de uma editora por trás para fazer um trabalho publicitário ali do livro e tal, tal, tal. E eu fico pensando às vezes quantos autores excelentes ficaram pelo caminho que a gente nem conheceu por causa dessas barreiras, né? Mas comigo a história foi muito por acaso, assim. Na verdade, eu trabalhava, né? Eu era administrador financeiro, né? Eu ficava no Excel o dia inteiro. De um Veja colégio só. lá em Salvador e escrevia por hobby. E eu sou uma pessoa assim, eu sou desorganizado, mas chega uma hora que a minha desorganização pede uma organização. Então eu comecei a escrever em papéis, pra você ter uma ideia, escrever na parede do quarto. Eu ainda faço um pouco isso, na verdade. Mas Uhum. anotava as coisas e tal, e depois eu tentava procurar esses textos e não achava. E aí eu comecei, eu criei uma página no Facebook para colocar todos esses textos lá, e para eu ter acesso a eles, era uma página anônima e tal. E aí foi assim que começou, na verdade. Eu não tinha a pretensão de me tornar um escritor, assim, nem acho que tinha capacidade para isso, né? Nem achava, né? Uhum. Ia tocar minha vida de outra forma, e eu vi que começou a gerar um movimento ao redor daqueles pequenos textos, de identificação, pessoas mandando para outras pessoas começaram até a plagiar, aí eu falei, vou começar a assinar meu nome aqui e tal. E Uhum. depois eu migrei para o Instagram, né, que é essa outra rede, e foi, cara, e eu acho muito legal, assim, porque a parte boa, né, evidente que também tem uma parte que eu não acho um pouco mais complicada, mas a parte boa é que, assim, você tem o feedback na hora, Uhum. assim, coisa que autores, né, imagino que deveriam esperar, eu não sei o que é isso, né, mas o Isso, cara espera cartas, tanto né? tempo, cartas Uhum. e, puxa, uma crítica de um órgão especializado, etc. A gente tem isso na hora, a gente tem um contato direto com o leitor também, assim, dentro dos limites de responder, de trocar uma ideia, de fazer uma indicação. Então ela é uma ferramenta muito poderosa para isso, né, e dá oportunidade de qualquer pessoa começar e do leitor fazer a avaliação daquilo que ele gosta de ler ou não, assim, porque muitas vezes a academia em geral, às vezes vai falar, olha, isso aqui não é poesia, como se alguém soubesse o que é, na verdade, né? Mas Uhum. isso aqui não é, isso aqui, não, e aí deixa a cabo do leitor, se o leitor quiser ler e gostar daquilo, ele que valida aquilo, né? Não é mais assim, o poder não está nas mãos de poucos, assim, né? Eu acho isso muito legal e revolucionário, e por que não a poesia está na internet? A poesia ela tem a capacidade de força de arrombar qualquer porta, né? Uhum. Então, por que não a Certamente. internet? Sim, certamente. Não, você. Perdi aqui agora um pouquinho. Ah, você comentando aqui sobre os feedbacks, sim, né? Que você tem essa Uhum. capacidade de receber os feedbacks de uma maneira mais ágil. E assim, de um modo geral, do que eu observo por aí, pelo menos a minha visão como é, leitor, teu leitor, é que os comentários são sempre muito elogiosos e muito efusivos, assim, né? Ninguém assim, Uhum. as pessoas gostam muito do teu trabalho. Existe Fico alguém, feliz. assim, existe alguém que não goste, assim, algum hater? Existe Vixe, hater de Isaac Magiese? nossa, tem, E vixe, por, e tem por, e por que e por que teria, assim, afinal? Você tem alguma história curiosa, assim, sobre isso? Cara, eu tenho, assim, primeiro, eu já tive haters de todos os tipos, assim. Tem hater, né, tem essa parte da, digamos assim, da intelectualidade que acha que talvez não seja uma pessoa preparada intelectualmente, que não tenha leitura Aham. e tal. Pelo contrário, fiz letras, né, e tal, assim, tem todo um Uhum. arcabouço teórico, mas eu não sei se isso se reflete na minha escrita, porque a minha intenção é tornar a minha escrita o mais simples e acessível possível, assim. Então é o que eu quero fazer, é isso.
Então eu tenho feito isso. Mas tem hater, tem pessoas que falam que não, né? Mas eu fico feliz também porque se a pessoa gostar de todos os textos, eu acho estranho também. Porque eu não gosto de todos os textos que eu leio de autores que eu amo, né? Uhum. Mas já recebi mensagens, já recebi xingamentos em comentários, já falando, isso é um lixo, né? Então, mas aí eu fui ver, demais, assim. E aí eu entrava no perfil da pessoa e via que a pessoa escrevia também e tal, e às vezes escrevia super bem, inclusive. Mas é isso aí, porque a internet também deu esse poder aí, né, da pessoa falar qualquer coisa e às vezes sentir que não tem nenhum tipo de uma impunidade, né, de poder falar o que quiser e ela não vai ser localizada e tal. Mas tem, cara, tem bastante, assim, eu acho que se você fizer um filtro ali, tem. E no começo, quando eu tava começando, essas coisas me deixavam bem pra baixo, assim. Eu falei, pô, cara, eu tô escrevendo o que eu consigo e fazendo, me rasgando aqui e você me dá uma paulada dessa e tal. Aí pensava em parar, mas aí não tem jeito, quando você começa, já era. E hoje eu me atenho mais à parte boa, assim, não acreditando muito. Assim, quando falam que eu sou muito bom, eu não acredito. E quando falam que eu sou muito ruim, também eu não acredito. Acho que eu tô no caminho. Prudente. Prudente. É assim, é construtivo. Sim. Assim, você chegou a comentar tanto da capacidade que as pessoas têm, por exemplo, de dar esse feedback de uma maneira rápida, e também sobre como você, hoje em dia, tem um intuito de ser entendido, e tentando fazer um paralelo também com, principalmente quem começa, novos escritores, ou quem sabe o Zach do passado, quando ele começa a entender que tem determinadas poesias que as pessoas gostam mais, esse feedback é mais veloz, e outras poesias que nem tanto, que talvez recebam até alguns comentários negativos. Você corre esse risco de você buscar o like, digamos assim, você... Entende? Quase que se tornar refém de si mesmo, algo assim. Sim, cara, isso é muito complicado porque acho que assim, num primeiro momento eu entendi que eu ia escrever e ia postar na internet e não vislumbrava a ideia de ser um escritor, de né, ter livros, etc., como uma carreira, eu tinha uma outra carreira, então era isso, estava tranquilo. E aí, e conforme eu estou há 7 anos, mais ou menos, fazendo isso, assim, então hoje eu sei o tipo de texto que, sabe, que dá certo e tal. Sim. E isso sabe, assim, então eu realmente sei, eu sei que, por exemplo, eu criei era uma série de pequenas homenagens a pessoas que eram amigos meus e amigas e tal, e sempre começavam com o nome da pessoa e eu tinha a ideia de pegar uma mania que essa pessoa tinha e colocar lá, e a pessoa fala, puta, é mesmo, só assim. E eu lembro que isso fez muito sucesso, assim, porque as pessoas, puta, Fernanda, a pessoa, puta, Fernanda sou eu. E aí marcava, e aí tinha, sei lá, 13 mil comentários de Fernandas. Eu falei, caramba, e o Instagram começou a decolar muito. E aí eu falei, só que chegou uma hora que acabou, assim, eu falei, acabou, tá ligado? Só que as pessoas pedindo, eu lembro que eu fiz um que eu não conhecia ninguém, inventei, e deu super certo também, aí eu falei, não, eu preciso parar, tá ligado? Porque senão eu vou contaminar E aí que eu acho que é onde você tem uma virada, assim, de ser um cara que vai ser um produtor de conteúdo exclusivamente para a internet, ou você realmente assumir a ideia de ser um escritor. E aí, para mim, né, quando eu assumi essa ideia de ser um escritor, então eu zelo para que o momento onde eu estou escrevendo não esteja ninguém ali, né? Só eu. E os meus demônios e os meus anjos ali escrevendo o que eu quero escrever. Se isso vai... E depois, hoje, o que eu faço? Eu escrevo e abandono, né? E é um eterno assim. Então, o que eu posto aqui, porque algumas coisas eu escrevo direto, que eu acho que vai para livro e tal, então arquivo, e as coisas que eu acho que possam ir para o Instagram, eu vou lá, mas eu não fico monitorando números, já não faço mais isso, assim. Porque para não tentador, ser... né? É muito tentador, porque tem toda aquela coisa de você se sentir ali a vaidade inerente a todo ser natural, humano, todos temos, né? A vaidade de falar, puxa vida, olha isso aqui, meu.
40 mil, 60, 100 mil curtidas e tal, não sei o que lá. Tem essa vaidade e a rede social ela é uma armadilha nesse sentido, porque nada disso te define, né? Se ao menos cada curtida me desse R$ 1, eu faria, com certeza eu faria mais, né? Mas não é o caso, então. Mas eu acho que e aí eu aprendi a escapar dessas armadilhas e paguei um preço, assim, porque no sentido que assim, hoje eu tenho minha liberdade total de escrita e eu reconheço que muitos eram seguidores e outros eram realmente leitores, e esses continuam comigo desde o começo, então aí ainda prestando atenção no que eu faço. Perfeito. Não, acho que você acabou até respondendo, enquanto você falava, eu pensei em te perguntar alguma dica, quem sabe, né, de quem passou por isso, para novos escritores, para quebrar esse padrão, esse círculo vicioso, porque é natural que as pessoas que mexem, né, com o ego, que mexem com a vaidade, tudo Sim. isso, você interrompeu, você fez um movimento de quebra, né, você simplesmente parou com essa série que estava dando certo, decidiu de uma hora para outra e trocou a temática? Foi isso que você fez? Então, eu acho que é assim, na verdade, essa é uma luta diária ainda, né? Tipo, é uma luta diária, Sim. assim, né? É uma coisa que diariamente eu penso nisso e tal. Mas eu acho que, assim, é muito importante para quem escreve que esse momento de escrita seja um momento que não existe rede social, existe só o momento da página em branco. Para onde ela vai, talvez ela nunca seja publicada nem nada. Talvez ela nunca se torne pública, mas ela é importante, aquilo que foi escrito é importante para você. E isso, a forma com que você vai tornar pública, seja que publicar isso, né, tornar público, seja numa rede social, ou seja num livro, aí é um segundo passo, né. É evidente que as pessoas enxergaram também, e esse lado eu acho importante falar, enxergaram principalmente no Instagram, na rede social, uma ferramenta para dar uma impulsionada na sua carreira, assim, né? Mas, por exemplo, eu tenho amigos que eles começaram sendo eles mesmos, assim, todo mundo começa, mas assim, eles têm uma escrita às vezes mais visceral, mais pesada, e estão seguindo também, estão conseguindo fazer o seu caminho, assim. Às vezes não vai crescer para ter milhões de seguidores, mas tem e isso é outra coisa, às vezes a pessoa fica... O engajamento. Tenho 20 mil seguidores, eu não sei o que eu faço. Eu falo, cara, 20 mil pessoas já compraram o seu livro? Não, então você está errado. 20 mil pessoas, se 10 mil comprarem o seu livro, você é um best-seller, meu irmão, tá ligado? Com certeza. Né? Então você tem ali 20 mil pessoas que estão numa livraria hipotética onde vende somente seu livro, tá ligado? Então você tem que... essas pessoas que você tem que trabalhar com elas, assim. Então a pessoa se ilude muito com números e tal, né? Então eu acho que assim, é sempre melhor e sempre mais longevo, porque também a gente não sabe o que será das redes sociais, né? Então a gente tem que construir um caminho, e um caminho que às vezes mais sólido é aquele que você constrói mais devagar, né? Certamente, certamente, não tenho dúvida disso. E assim, ainda falando de redes sociais, naturalmente, né? E dessa troca de linguagens e tudo mais, é visível no teu feed, quem rolar o teu feed assim vai perceber experimentações, novos formatos e tudo mais. Tem um formato assim que é relativamente novo, pelo que eu notei ali, que são as poesias declamadas, né, as pílulas. Como que foi? Da onde surgiu esse projeto? Conta um pouco para nós assim desse processo. Isso daí eu queria ter a oratória, né, para poder eu mesmo fazer, mas na verdade eu percebi que eu tenho muitos amigos que são atores, atrizes, né, da parte da dramaturgia, e aí eu pensei e falei assim, cara, se vocês quiserem, eu fiz um convite para alguns, para eles pegarem um livro meu específico e lerem os textos daquele livro dentro de uma pequena, né, um texto só, porque é uma forma de eu ter um conteúdo, falar do meu livro e ainda abrir um espaço para um ator que às vezes está numa plataforma onde tem às vezes um diretor ali e tentar, sei lá, ser bom para todo mundo. Eu acho que a classe artística em geral, ela tem que se unir e aproveitar disso. Assim. O que eu percebo também é que muitas vezes a galera que alcança um certo sucesso com divulgação de trabalho artístico na internet, elas meio que se isolam e acham que existem concorrentes, e para mim, quanto melhor for a junção, porque eu tenho um conteúdo bem feito, porque é um ator e atriz que vão saber falar meu texto de uma maneira que eu nunca vou saber, fica bonito, e atinge de uma outra forma também, né?
E é engraçado Sim. que atinge até a mim, porque quando eu leio o texto, eu não. Ah, eu que escrevi e tal, mas quando outra pessoa está falando aquele texto para mim, ele me atinge também, né? E é uma outra coisa, e eu abro um espaço, assim. E eu gosto de experimentar, assim, acho que tem. Eu particularmente acho que essa coisa da poesia na rede, ela pode ter características de até um gênero, sabe? Com certeza, não Né? tenha dúvida. É um gênero. Eu sim, particularmente vejo ali como um gênero um gênero Uhum. literário mesmo, inclusive gêneros híbridos, né, em que você misture Sim, poesia, você não consiga definir exatamente o que é poesia, o que é design em movimento, animação com sim, poesia, sim, tudo, sabe? foto, então acho que vira eu vejo que o que tem acontecido que é muito legal, que fico muito feliz, porque eu vejo que agora o pessoal da uma geração anterior está indo para a rede também, então eu vejo Chacal, né, vejo Legal. os concretistas também fazendo Uhum. experimentações, pô, isso é muito legal. Sim, certamente, certamente. Você chegou a comentar sobre foto aqui agora, né? E Sim, foto é uma das tuas linguagens também, né? Uma das maneiras com que você se expressa, né? uhum. Eu Aliás, curto muito. sim, a tua poesia mesmo, ela tem um quê meio fotográfico, assim, né? Deve já ter filosofado sobre isso, Sim, pensado sobre isso, né? muito, 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 Algo, algo, muito, muito. algo como um É, instante, assim, um clique. sim, então, é justamente isso, cara, você matou a pau. Porque eu acho que tem muitas áreas de interseção, assim, entre a fotografia no caso, a minha escrita, ou a escrita em geral, assim. Então Uhum. tem tanto a determinação de é um recorte, né? Fotografia é um recorte de um momento ali. Uhum. Um espaço-tempo. Sim, sim, e eu acho que quem fotografa escreve e quem escreve também fotografa, assim. Então eu acho que é uma coisa que a relação é muito próxima, assim. Porque o texto, ah, muitos textos eles são imagéticos, eles geram uma imagem no leitor. O leitor consegue visualizar um momento ou tal, né? E muitas fotos elas te dão personagens que poderiam estar nos textos, assim. Então tem Uhum. né, uma área muito interessante, assim. E às vezes é engraçado porque o que eu acho muito legal, um exercício que eu tenho feito, eu tenho pego algumas fotos e tenho tentado escrever a partir delas, ou editar a foto para que eu não precise escrever, mas a foto tem algo ali, uma poética, assim, sei lá, uma foto de um orelhão, por exemplo, tá ligado? Uhum. Tipo, putz, você pode imaginar um milhão de coisas, um orelhão, puta, você pode falar de saudade, você pode falar de morte, você pode falar de passagem do tempo, você pode falar da espera, assim, entendeu? Então eu fico Uhum. viajando nessas coisas, assim, acho muito, muito Cer- legal, muito produtivo. certamente. Entendendo, assim, o poeta dentro de um conceito muito mais amplo, né? O poeta como alguém que compõe, na verdade está juntando elementos e ressignificando eles, né? Me parece um Sim, pouco isso. então, e eu acho que né, é um vício, na verdade, né? É um defeito que. Mas você sai, por exemplo, a minha ideia hoje, uma das coisas que eu mais sinto falta e estou fazendo, tentando reduzir isso para o meu mundo hoje de quarentena, é porque a minha ideia era sempre andar na rua coletando coisas, assim, instantes que eu Uhum. falo, caramba, mano, é como se o mundo estivesse me dando as coisas, sabe, assim. Por exemplo, sei lá, uma vez eu nunca tenho um mercado aqui do lado de casa, ele fecha tarde, assim. E Uhum. aí eu nunca fui no mercado, tipo, quando ele tava fechando, assim, sempre eu vou mais cedo e tal, mas nesse dia eu precisei comprar uma coisa, eu desci correndo e tal, tal, tal. E quando eu passei a ter uma praça na frente, tinha uma senhora muito velhinha, assim, regando as flores da praça, tá ligado? E aí eu falei, Uhum. caramba, mano, eu nunca vi, mas eu vejo essas flores todo dia, mas eu nunca vi essa senhora. Aí eu Uhum. anotei na mão, que eu ando com a caneta, Uhum. e aí eu cheguei a escrever um poema sobre isso, assim, da ideia de como existem gente, o bem ele é meio invisível, assim, mas ele ainda está presente nas pequenas coisas, assim, de alguém que rega as flores da praça, né, de alguém que planta uma árvore que nem vai ver ela crescer, tá ligado? E aí eu fui Uhum. desdobrando coisas, assim. Mas o mundo tá aí, assim, existe, tudo pode ser material do poema, né? Sim. Não, e para quem tem o mundo como inspiração, o ineditismo do mundo faz com que a inspiração seja infinda, assim, né? Ela tá inesgotável. E aí a gente esbarra na fotografia, né? O momento decisivo, né? Que o Cartier-Bresson falou, que é aquele, se você não tirar foto naquele momento, essa foto nunca mais vai existir, né?
E aí Tem o um instante mundo perdeu mágico. uma... É muito... É incrível isso. Isso é legal, isso deixa a gente pulsando de vida, assim, sabe? Né? Certamente, certamente. E essa criatividade, essas conexões, essas composições todas, você planeja, por exemplo, escrever para filmes, roteiros, extravasar outras linguagens que transcendam a literatura, por exemplo? Então, eu tenho a ideia de fazer algum roteiro para primeiro experimentar em curta-metragem, né? Coisas que eu Uhum. possa unir a imagem e texto, ou imagem em silêncio, né? São coisas que eu tenho trabalhado, inclusive com amigos, né? A gente tem meio que um grupo ali onde a gente faz experimentações, né? Que é muito legal, assim, é uma é relaxante, assim, é onde eu descanso da escrita, assim, porque é muito engraçado porque a escrita ela sempre foi o meu descanso do meu trabalho como administrador financeiro, né? E aí quando a Uhum. escrita se tornou o meu trabalho, eu precisei ter um outro descanso que não seja a escrita, né? Porque hoje ela é meu trabalho, assim. Então eu fico experimentando coisas assim, né? Mas o que eu tenho trabalhado agora é mais em termos de gênero, assim. Eu tenho escrito pequenas histórias, enveredando um pouco pelo conto, tentando colocar coisas que são a coisa do absurdo, que eu gosto muito, do realismo mágico, de todas Também essas outras gosto. coisas em textos de prosa, né? E Uhum. textos que ainda conservam essa coisa do cotidiano, no meu caso, da cidade, da rua, e onde coisas acontecem ali. Assim, tem sido muito legal. Perfeito. Não, demais, demais mesmo. A gente tem, quem sabe, alguma previsão para ver esses textos assim de realismo fantástico, ou algo assim nos livros, algo assim? Então, não, com certeza, com certeza eu vou colocar, né? Mas Uhum. eu ainda eu tô trabalhando numa pequena série de contos que é muito que falam, eu tenho voltando a essa coisa da observação, eu tenho muito Uhum. essa coisa de São Paulo aqui, sempre tem uma janela acesa na madrugada, assim, né? Ou é a minha Uhum. ou de alguém. Então eu estou escrevendo pequenas histórias sobre essas janelas acesas, assim. Só que as histórias Demais. são contadas por um observador, nunca é por quem está naquele, né? Então ele imagina uma história, depois o outro capítulo, aquela outra janela, imagina a história de outra janela e vai. E aí acontecem coisas, assim. Eu tô feliz porque, como é uma coisa não encomendada, então eu posso fazer do jeito que eu quero e com o dia que a editora chegar, tem alguma coisa aí e tal, eu já tenho esses projetos e esse período, assim, de quarentena, tal, a situação que a gente está passando. A parte boa é que eu consigo me manter muito produtivo, até mesmo como um certo escape, né, dessa situação tão louca, quase de um realismo fantástico que a gente vive hoje em Uhum. dia, né? Certamente. Bom, você chegou a comentar assim, eu achei interessante, você escreve com uma relativa liberdade, visto que não é algo encomendado, e que quando a editora vier, quem sabe você já está ali com o livro, É, né? é, Ou já tem pelo menos alguma ideia proposta. Você tem sim. no teu Instagram, quem sabe, eu sei que, por exemplo, muitos cronistas de jornal têm algumas crônicas já na manga, já, porque tem determinada data para entregar. O Instagram também tem uma espécie de agenda também a ser cumprida, né? Eu Como que você tenho, na lida com verdade, isso? assim, como é parte do meu trabalho também é fazer esses posts aqui nesse perfil e tal, com os textos, eu meio que eu tenho uma gaveta, eu uso o Trello, que é um, Uhum. um Você conhece? aplicativo de administração, então eu tenho posts ali que eu vou escrevendo e deixo ali, então eu tenho uma coluna assim, para publicar, publicados e arquivados. Que são ideias que eu vou trabalhando para especificamente o Instagram. Tanto em termos de identidade visual ou apenas texto e tal. Então eu tenho esse agendamento e estou sempre ali pelo menos umas 3 semanas de, né, coisa. E aí Uhum. eu quero agora também colocar um número fixo de postagens semanais, assim, para eu ter também tempo de me mexer com esses outros lados, assim, que tenho achado importante, assim, que eu acho que vai ser a partir da longevidade da minha carreira aí. Tá muito ligado a Uhum. isso e também ao mesmo tempo eu não posso abandonar o Instagram porque ele ainda é a parte que me divulga, né? Então o que eu pensei hoje em termos estruturais é deixar toda a poesia para o Instagram
colocar os poemas ali e trabalhar prosa e outras coisas para os livros, né? Não sei, pode ser que mude, mas a princípio seria isso, assim. Por enquanto é isso. Sim, a criatividade é processo, né? São etapas. E falando em processo criativo, esse momento aqui da quarentena alterou, né, toda a nossa percepção de tempo, toda a nossa relação, né, com o mundo e com o próprio, né, conosco, com a gente mesmo, né? Uhum. Como que está sendo o teu processo criativo nesse período, afinal? Né? Visto que a tua rotina também deve ter mudado, você se adaptou, percebeu novas características no teu texto, por exemplo? Então, em termos de rotina, assim, né, não mudou tanto no sentido que eu sou muito, muito caseiro, assim, né, na verdade. Então, eu não... o que eu falo para meus amigos, assim, puxa, eu queria muito que acabasse logo tudo isso para eu poder ficar em casa em paz, tá ligado? Né? Mas eu vou ficar em casa, isso é um fato. E aí, o que eu tenho feito, assim, mais eu tenho trocado muito o dia pela noite, né, porque eu gosto muito da madrugada ali e tal. Ou durmo e acordo 2 da manhã e vou fazer minhas coisas e tal. Mas o que eu percebo é que mudou muito a ideia, a temática, assim, principalmente das coisas que eu tenho escrito e tal, que não tenho publicado, no sentido dessa clausura, da gente perder um pouco a noção do tempo, a gente não sabe mais se é domingo, segunda, da ideia também de ter uma rotina roubada da gente, né, assim, tipo... Esses dias eu até estava comentando, falei, puxa, eu escrevi um pequeno conto de quando eu fui no barbeiro, tá ligado? Que era algo que eu ia e ficava conversando e falava, pô, tem 3 meses que eu não vou no barbeiro, tá ligado? O cara, nem sei se ele fechou a barbearia por causa da situação econômica e tal. E aí eu fui pensando nisso, aí escrevi um pequeno conto, né? E aí eu fiquei tão impressionado o quanto nós somos seres de rotina e de hábitos, de andar sempre na mesma calçada, sempre comprar as coisas no mesmo lugar, sempre sair até nos mesmos horários, né? E quando isso tudo meio que é tirado da gente, o quanto isso faz falta e o quanto isso é importante, né? E aí eu comecei a bem dizer a rotina, que ela é sempre maldita, né? As pessoas parece que odeiam a rotina, né? Caiu na rotina, parece ser uma coisa muito ruim, parece ser um tombo irrecuperável, né? E não, A e a rotina rotina... também tem suas potências, né? Sim, tudo tá nela, né? E vão ser a maioria dos nossos dias, na verdade, né? Os dias espetaculares ou os dias muito tristes são a exceção, né? A nossa vida ela é feita dos dias rotineiros, né? Se a gente não souber dar valor a isso, a gente está desperdiçando a vida. Perfeito, perfeito. E assim, ainda falando de temáticas, né? Assim, você comentou sobre essa temática que está vindo aqui agora com mais frequência nesses tempos. Algo que é notável, né, aqui no teu trabalho aqui no Instagram, principalmente, é uma característica, é estranho dizer assim, mas existe uma característica feminina na tua escrita, nas temáticas, né? Mesmo que elas não estejam endereçadas somente a mulheres, ou que não sejam só vozes femininas, mas talvez algo no paradoxo, talvez na ambiguidade, talvez o feminino more na indefinição, talvez na indefinição do significado, entende? Como se o Sim, sim. masculino fosse menos tolerante ao paradoxo. Eu acho que assim, até na faculdade tem um professor que ele abordou uma ideia de que exista uma escrita feminina, né? Uhum. E isso não é independente do gênero do autor, né? Então, você, sei lá, pegar caras como Chico Buarque, por exemplo, você, né, tá aí, né? Chico Buarque tá aí. Não precisa nem Sim, comentar. certamente. Então existem esse tipo de características. Eu não sei porque eu não estudei tão profundamente, assim, era uma matéria, inclusive, opcional, né? Mas eu me interessei pelo tema, então eu já tinha conversado com ele e ele falou, não, realmente tem autores que têm essa coisa e tal. Porque no sentido de que é nomeado a ideia de uma escrita masculina, uma escrita mais da ação, do movimento físico, e eles chamam de uma escrita feminina uma ideia de que uma escrita contemplativa, mais introspectiva, subjetiva, voltada para dentro, assim, né, examinando as coisas, ou linkando as coisas de fora, trazendo para dentro, recolhendo, né, abraçando tudo. Eu não sei, assim,
Eu tive alguns textos que foram textos voltados para criar uma personagem mesmo, que era chamado Nota Sobre Ela, e encerrou com um livro, que foi a ideia de eu tentar fazer pequenas fotografias, né, do feminino, que era algo externo a mim, né? Jamais um homem vai entender uma mulher, e é por isso que o mistério é o interessante, né? Mas depois eu continuo escrevendo coisas que eu coloco lá gênero, porque eu quero que todo mundo se identifique, mas na verdade eu estou falando da alma, né, da humanidade e tal. Né? Eu não sei se isso a gente pode reconhecer como feminino ou masculino, mas talvez eu acho que é num nível de sensibilidade aberta, assim, né? E como nós homens ainda temos uma ideia de uma desconstrução do masculino, que o masculino não pode ser sensível, aberto ou expressar sentimentos, acaba indo para uma ideia de que isso é uma coisa mais para o feminino, né? Mas eu acho que é muito de uma desconstrução que a gente tem que fazer. Sim, certamente. Falando da tua escrita, assim, especificamente, pelo menos uma percepção minha, é que na tua escrita vai além, assim, de ser simplesmente o feminino porque é subjetivo ou sentimental, mas é quase como se o antagônico no universo feminino ele fizesse sentido. É quando o paradoxo responde às questões, entende? O universo masculino talvez tenda a ser mais cartesiano, mais... Entende o que eu digo? Um pouco mais racional. Eu gosto muito da ideia do paradoxo, das antíteses, das coisas, acho muito incrível, assim, né? Acho que até escrevi esses dias que, assim, que o amor nunca chega vestindo a palavra amor, tá ligado? Então, assim, então tem toda uma negação ali, então eu gosto muito disso, acho muito legal trabalhar disso, porque, eu acho que primeiramente, a palavra, ela, dentro da poesia, ela não precisa ter o significado que ela carrega a vida inteira, você pode dar um descanso para ela, né? Desse Sísifo, né, de ter que carregar esse significado para essa vida. Então você pode soltar, assim. Então, às vezes eu gosto quando eu tenho uma poetisa que ela é polonesa, não vou saber pronunciar o nome dela porque é cheio de consoantes, mas ela é super conhecida. Vou tentar falar que é a Wisława Szymborska, mas eu acho que é assim que se fala, se não for, ela que me perdoe. Mas ela tem um poema muito bom que fala sobre isso, que fala assim: quando eu digo silêncio, a palavra nega a si mesma. Você está falando silêncio. Você falou a palavra silêncio. Então não é silêncio. Silêncio não é uma palavra, não existe. Quando eu digo futuro, também não existe, porque eu estou falando hoje. Hoje não é futuro. Então ela faz uma lista de palavras e eu falei, puta, isso é muito genial. E aí eu acho legal essa ideia, principalmente do paradoxo, assim, das coisas que não... Eu li até o Manuel de Barros hoje não, ontem, que ele tem uma frase genial que ele fala assim: das coisas grandes eu não conheço nada, mas as coisas pequenas eu conheço menos ainda. Eu falei, putz, genial. E eu acho isso muito legal, porque você não precisa usar, de repente, palavras difíceis, você pode usar as palavras que todo mundo sabe e elas trazerem algo novo, assim. Eu acho que esse que é o gol do negócio, assim, sabe? Você fala, caramba, olha isso, né? Certamente, é muito mais feito de caminho, de perguntas, do que de respostas, na verdade, né? Quase como um caminho, não é linear, né? O pensamento, ele é rizomático, e ele é o que ele é, e pronto. A beleza mora aí. Eu acho que é o enigma, né? A ideia do mistério, de tanta coisa que também está fora das palavras, né? É muito legal. Certamente, certamente. Bom, Isaac, não, tá tudo certo, tá tudo bem. A gente ainda tem alguns minutos, mas antes que a gente chegue nos instantes finais, assim, eu fale, né, tem que falar muito rapidamente, eu vou aproveitar aqui agora para fazer alguns agradecimentos, né, claro. Porque para essa live que tá acontecendo aqui agora, tem uma equipe toda trabalhando aqui por trás, né, então eu agradeço a equipe da Cidade das Artes, né, toda, Arte e Conhecimento, Comunicação, a nossa presidência toda. Agradeço também aos cidadãos e cidadãs das artes aqui, que estão sempre assim, presentes nas nossas lives. Não faria o menor sentido a gente produzir um conteúdo sem, né, que todos participem. Lembrando sempre que é um canal aberto, né, para que todos deem o feedback também, propondo novos assuntos, novos entrevistados também. É uma troca que a gente tem. E hoje, especialmente, agradeço você,
né, Isaac, Imagino. aqui por trocar aqui tantas ideias interessantes, reflexões assim ricas conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um grande prazer, assim. Estou disponível sempre. E tô querendo também me naturalizar cidadão aí dessa cidade. Perfeito, naturalizadíssimo, olha só, assim, passou aqui pela Então, live, aqui já tem o nosso cartão aqui, então, Cidadão das Artes. então tá ótimo. Tá tudo certo, então, tudo fechado. Maravilha. E as portas da Cidade das Artes estão abertas para você. Se você também quiser, tiver algum projeto, né, também quiser propor aqui para nós, naturalmente. Não, pode deixar, com certeza. Se você quiser aproveitar aqui agora para deixar algum recado para os seus leitores, para as pessoas que estão te ouvindo. Sim, sim, eu fico muito. Primeiro eu quero fazer esse agradecimento, né, de todo o coração. Também quero agradecer a todo mundo que gasta alguns segundos do seu tempo lendo, né, as minhas coisas. Isso é muito importante para mim, assim. Sempre penso nisso quando existe alguns momentos mais sem luz na minha vida. Eu falo, cara, tem gente que está lendo o seu trabalho, por mais que seja difícil, né? O trabalho de escritor é difícil tanto na lida, mas também difícil em outros aspectos, né? Financeiros, etc. É sempre uma luta, né? Que às vezes a pessoa acha que nós temos aí 1 milhão de seguidores, tem 1 milhão de livros vendidos e não é bem assim. É uma luta diária, né? Mas mesmo assim, ainda eu sinto que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, e isso é uma sensação ótima, né? E fico muito feliz. E leiam livros, né? Leiam livros, leiam poesia, procurem autores, porque quem vai ganhar são vocês, assim, né? É o melhor investimento que você faz, é o tipo de viagem mais barato de todos, né? E vai trazer momentos incríveis, né? E livros mudam a gente, né? E isso a gente precisa sempre estar sempre mudando, sempre progredindo. Certamente, certamente. Muito obrigado, uma grande inspiração para nós, inspiração também para pessoas aqui que eventualmente visam escrever também, não só ler melhor, mas escrever melhor e quem sabe seguir uma carreira. Muito inspiradora Sim, essa sim. troca. Eu só agradeço a todo mundo. Até a próxima. Valeu. Valeu, Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. valeu, tchau, tchau.